Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou professora de Geografia em Lavras, aqui no sul de Minas. A Ellen me convidou para falar um pouco sobre uma data que é super importante para mim e para ela e para outras pessoas negras, né? A gente, como educadora negra, a gente tem uma atenção especial a essa data, mas que não seja só nós, que sejam outras pessoas brancas também, porque essa causa é nossa, que é falar do Dia da Consciência Negra. Por favor, vamos começar falando que não existe isso de consciência humana em um país que todos os dias, enquanto eu estou falando aqui, estão matando negros, né? Matando sem justificativa. Ainda que matar não tenha muita justificativa, porque a justiça ela tem que ser dada de forma social, né? A justiça social justa, né? Dentro da lei, né? E além de estar morrendo muitos negros, eles estão fora dos espaços sociais, fora dos cargos de poderes. São pessoas que estão sendo excluídas socialmente desde o período da colonização. Quando eu falo da consciência negra, primeiro que é bom a gente, né, pontuar que esse ano faz 50 anos do Dia da Consciência Negra, né, que está sendo comemorado no dia 20 de novembro, mas comumente, antigamente, na verdade, era comemorado no dia 13 de maio, que era o dia da abolição, que foi o dia da abolição da escravatura, né, que a princesa Isabel deu a canetada e falou que os escravizados estavam libertos, mas na verdade isso não aconteceu, que demorou um tempo a mais para que de fato se efetive esse processo de libertação, mas foi um processo de libertação sem nenhuma condição, assistência, jogaram os africanos, né, a sociedade que era totalmente baseada e estruturada no racismo, que inviabilizava eles de conseguirem emprego, eles não tinham direito à terra, nem nada. Então, assim, e ainda hoje existem essas desigualdades, os negros, nós negros não estamos tendo as mesmas oportunidades que as pessoas brancas, os outros grupos sociais, né? Então a gente quando traz o Dia da Consciência Negra para falar duas coisas. Primeiro é para falar que existe desigualdade no Brasil, a gente conseguir visualizar isso, debater isso e pensar possibilidades para a gente romper com essa desigualdade, né? E trazer oportunidade, né? Colocar a juventude negra em postos de poder, alimentar o sonho deles, né? E a gente, como educador, tem que fazer esse movimento. E não é só as educadoras negras que têm esse papel, todos nós temos esse papel, né? E aí, quando você traz essa ideia de consciência humana, é como se você estivesse silenciando toda essa desigualdade que existe, né? Como se estivesse falando que não existe isso, existe e a gente tem que falar, porque os nossos alunos, eles vivenciam isso todos os dias. Eu vivencio isso todo dia, a Ellen vivencia isso de alguma forma todos os dias. Então a gente tem que debater. E de segundo plano, que nem é segundo plano, é uma outra causa importante que justifica esse Dia da Consciência Negra, é a morte do Zumbi dos Palmares, né, que simboliza tanto por ele quanto por o que ele foi como líder, né, que é alguém que realmente possibilitou a liberdade dos negros escravizados, né, e se não fosse por ele, não fosse por Dandara, que também foi uma líder, uma mulher negra, que foi importantíssima nesse período, né, da escravidão, para dar uma alternativa para os nossos ancestrais, hoje eu não estaria aqui falando, a Ellen não estaria aí atuando, porque os nossos ancestrais, o Zumbi dos Palmares, a Dandara, abriu espaços para que hoje a gente estivesse aqui, abriu espaço para que seja possível ter um vereador, um político negro que vai lá e reivindica junto com o movimento negro as cotas raciais. Algo que é super importante falar, nossa população negra é muito grande aqui no Brasil. A gente é o segundo país com o maior percentual de negros no mundo.
os países africanos é que estão em primeiro lugar. Por que isso aconteceu? Porque muitos africanos vieram para o Brasil no período da colonização, que a gente chama de diáspora africana, porque foi uma migração forçada, né? Como todos nós sabemos. E de onde que vêm esses africanos? Eles vêm de Mali, que é um dos impérios mais ricos que teve na história, que não é falado, né? Que comumente eles alimentam muito falar do Império Romano, da importância do Império Romano, e o Império Mali nunca é dito. E aí esses africanos de Mali vieram para o Brasil junto com Gana, pessoas de Angola, do Congo. Minas Gerais foi um dos lugares que receberam muitos negros, muitos africanos. Por quê? Porque esses africanos que vieram para o Brasil, ao contrário do que é dito, eles tinham escolaridade, eles eram filhos, mulheres, muitos eram reis, rainhas, e eles tinham escolarização, eles tinham conhecimento que os europeus não tinham. É como se eu dissesse para você assim: olha, eu preciso contratar um contador para cuidar das minhas contas, que eu tô cheia de dívida, eu preciso dar um jeito de organizar minhas contas. Aí eu vou contratar um contador. Eu vou contratar um contador que não sabe fazer matemática, não sabe calcular lá porcentagem. Eu não vou contratar, eu vou contratar alguém que saiba, porque se eu tô contratando alguém, eu tenho que contratar alguém que saiba o que eu não sei fazer, porque senão eu mesmo pegava e fazia, certo? Então é mais ou menos nessa lógica, mas no caso do período da escravidão, você não tem uma contratação, né? Você tem uma forçação de trabalho, né? Que a gente chama de trabalho escravo, que ainda persiste no Brasil. Se você for pegar dados do IBGE, você vai ver que existe uma porcentagem de pessoas que vivem em condições de escravidão, por isso da importância dos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho. E quando tem um recorte racial, você vê que a maioria é negra. A maioria é negra, é nordestino, que são de lugares onde a maioria da população é muito vulnerável, tem uma vulnerabilidade social muito grande, né, que os recursos públicos não chegam lá. Então, quando a gente está falando de consciência negra, a gente está falando sobre tudo isso. Não dá para a gente continuar com o discurso de que a gente tem que falar em consciência humana, que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Cada um é de um jeito, tanto em personalidade como em aparência. A gente tem que passar isso para os outros, que somos diferentes, mas que tudo bem. A gente tem que respeitar um ou outro, né? Respeitar o lugar do outro e passar valores em relação à cultura, que a cultura africana ela está engendrada na nossa cultura brasileira, que a gente fala que é cultura afro-brasileira, e isso tem que ser ensinado dentro do ensino religioso, tem que trazer as matrizes africanas, que é o candomblé, e a Umbanda, que é a religião brasileira, exclusivamente brasileira, e que não é falado, né? Quantos alunos que tem na escola de vocês que devem ser dessas religiões que não falam porque tem medo de sofrer preconceito? Quantos alunos de vocês são negros? Quantos professores atuam na escola ou são professores de vocês, alunos, que são negros concursados? E as pessoas, as moças que limpam a escola, que se dedicam à limpeza da escola, elas são brancas ou são negras? E quando a gente vai fazer toda essa análise, quando você vai analisar quem é a diretora da sua escola, ela é branca ou ela é negra? Né? Quando você vai ver a sua supervisora, quando você vai ver a sua inspetora, ela é branca ou ela é negra? O prefeito ou a prefeita, que aí é questão de gênero também tem que ser debatida. É branca, é negra, é homem, é mulher. Isso tudo diz em que pé anda a sociedade com relação à sua responsabilidade social. E a consciência negra, ela vem demarcar esse diálogo, porque de alguma forma ele tem que ter um ponto de partida. Então, o Dia da Consciência Negra é todo dia. O dia 20 de novembro é um dia para ser o pontapé inicial para ser discutida essa temática. E hoje eu quero abrir os olhos de vocês para a gente pensar em dois aspectos, que é a educação como um processo de emancipação da população negra
né, como uma alternativa para a população negra, que está sendo afirmada a partir das cotas raciais e das cotas sociais, porque todo mundo fala, não sou a favor de cota racial, que falta, e os brancos pobres não tem cotas para eles, também sofrem. Tem cotas para eles. Tem cota para quem é de escola pública, tem cota para quem é de baixa renda, tem uma renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e tem cota racial, tem cota para pessoas com necessidades especiais, tem para indígena e tem para negros indígenas, né? Que é no mesmo grupo. Como que é que funciona essa cota? Para quem é as cotas raciais? As cotas raciais são para pessoas que parecem ser negras. Como assim, professora? Sim, para quem parece. Parece é o quê? Dentro dos editais das universidades, vocês vão ver a palavra fenótipo, que é as características físicas que você carrega que te identifica como negra, mas é o conjunto das características. Não basta você ter só os seus lábios mais grossos, você ter o cabelo crespo e ser toda branca. Isso não é suficiente. Por quê? Porque na sociedade, a forma como você lida vai te permitir ser incluída ou excluída, né? E por isso que existem as cotas raciais, porque a gente entendeu que aqui no Brasil, diferente de outros países, aqui a sua aparência, ela vale muito, ela tem um peso muito grande e ela te exclui de oportunidades, te exclui do espaço escolar, né? Porque aí tem os estereótipos do menino negro, que sempre é o rebelde, que nunca aprende. Isso tudo está sendo alimentado dentro de um sistema de ensino, um sistema social que é baseado no racismo estrutural. E a gente precisa romper com isso, por isso que existem as cotas. Uma coisa importante que confirma a importância da cota, para além do que eu falei, que eu já acho suficiente, mas é bom ressaltar. No Brasil, a gente tem um percentual de negros fora da escola muito grande, né? E isso confirma também, tem muitos dados mostrando que os negros estão fora da escola, que eles estão na informalidade, muitos estão no tráfico, que muitas vezes é apontado para a gente como alternativa só o tráfico. E as pessoas acham que lá é o nosso espaço comum. E aí o movimento negro vem para reivindicar esse espaço nosso dentro das universidades que sempre foi brancas, né? E aí a gente está conseguindo esse espaço. Hoje eu estou aqui, graças às cotas, a Ellen também já desfrutou de alguma política pública, eu acredito que até das cotas ela já desfrutou. Porque somos negros, nós temos que ocupar esse espaço, né? Mas não cabe ao branco dizer que é negro porque a avó dele é negra, porque o pai dele é negro, porque isto, nos dias atuais, não é critério para você se inserir dentro das cotas raciais. Cotas raciais existem tanto em concurso público como em universidade, né? E aí vale ressaltar que concurso público é super importante vocês fazerem concurso público, principalmente a população negra. Por quê? Porque o seu currículo não é suficiente para você concorrer na empresa privada. Não vou generalizar, falar que todas as empresas são assim, mas boa parte são. Todo mundo vê televisão e vê aí, ó, Magazine, teve alguns conflitos com relação a XP, foi o último que fez uma foto com um monte de funcionários e todos eram brancos e ele foi criticado. Então isso existe e é muito naturalizado, é muito comum, as pessoas acham, não tem nada a ver, levam para o lado da meritocracia. Mas como que vai ser meritocrático, sendo que existe desigualdade? Né? A desigualdade começa lá na creche, quando a professora ela prefere carregar uma menina branca e não carregar um negro. Quando ela não quer trocar o negro e quer trocar só o branco. Né? E vai até lá em cima, que chega no ensino médio, já taxa aquele menino como bandido, como alguém que não quer nada e que não vai ser ninguém. E todo jovem negro quer ser algo. Né? E aí as cotas vêm para isso. Vem para falar assim, olha, você tem capacidade e você só precisa de condições.
Você só precisa de oportunidade e eu vou te dar essa oportunidade. Mas ainda assim, pode ser que seja difícil a trajetória sua, porque existem outros fatores externos, né? E daí eles colocaram cotas nos concursos públicos, que foi assim maravilhoso. Tá sendo difícil porque ainda tem muitas fraudes, né? No Fantástico sempre passa, tem uma moça que ela pintou o rosto, cabelo dela modificou para passar na Polícia Federal e passou, mas depois descobriram e retiraram ela do concurso, né? Concurso que ganhei 24 mil, se eu não me engano, e ela perdeu porque ela fraudou, falou que era uma coisa que ela não é. Então, vão buscar adquirir os direitos que são seus sem tirar dos outros. As cotas raciais é para quem parece ser negro, né? Quem tem cabelo crespo, para quem tem a pele escura. Não basta ter só o cabelo crespo e ser a pele clara, olho azul, cabelo pele clara, a boca mais fina e outras características. Você tem que ser completamente negra. Quem é negro sabe porque sofre todo dia. Você sofre desde a sua infância até o último dia da sua vida. Falo que até pós-morte, se bestar, a gente sofre racismo, infelizmente, mas espero que a longo prazo isso melhore. Então, as cotas raciais, elas são muito importantes. A gente tem que incentivar os alunos da nossa escola não só a entrar na universidade, entender que a universidade é um trampolim para a gente ter uma ascensão social, mas também ser um dispositivo para que a gente tenha acesso a quais direitos a gente tem, né, e para poder reivindicar isso. Quando a gente está na universidade, provavelmente a gente vai ter conhecimento suficiente para a gente talvez até gerar já políticas, outras políticas afirmativas, outras ações que vão fazer com que os outros novos que estão vindo por aí, eles tenham mais oportunidade, as portas estejam mais abertas para eles, né? E a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? A gente precisa de ajuda no sentido de atuação mesmo, de cada um fazer sua parte, né? Tanto as professoras negras como as brancas, elas trabalharem a temática, porque isso é importante para nós. A gente se sente acolhido quando a gente tem uma prática de ensino na nossa frente que tem tudo a ver com a nossa cultura, porque a cultura negra ela tem que ser inserida dentro da escola. E quando a gente está falando de cota aqui, a gente está falando de inserir esses negros nos espaços onde eles não estão. E é super importante e começa lá no ensino básico essa preparação, porque é importante, né? Então vamos educar os nossos alunos, vamos falar para eles fazerem concurso público, porque só o currículo no privado muitas vezes não é o suficiente. Não vou dizer que não é suficiente, ponto final, porque às vezes sim depende, né, da situação, mas o concurso público ele te dá uma segurança. Tem concursos públicos federais, não é só municipal. Municipal paga pouco. É bom, tem seus critérios lá, seus benefícios e tudo mais, mas tem coisa muito melhor. Tem concurso da Polícia Federal, tem do Ministério Público, tem da Receita Federal, que você ganha aí 21 mil como auditor fiscal. E é isso que eu espero para os meus alunos, eu espero que vocês também incentivem eles, mostrem para eles que existem outras profissões para além de medicina e engenharia, né? Que existem um leque muito grande que eles agora podem. Os pais, as mães deles, pergunta para os seus alunos quem são os pais, quem são as mães, aonde que eles trabalham, né? Qual a escolaridade deles? Vocês vão ver que melhorou. Que os pais deles provavelmente têm quarta série ou nem estudaram, foram direto trabalhar, né? E isso é por conta da estrutura da sociedade, não é porque eles nunca quiseram estudar, nunca quiseram trabalhar, né? Que todo mundo quer ficar bem. Ainda mais o sistema capitalista que incentiva isso. Ninguém quer ficar mal na fita, né? Então, todo mundo quer sonhar. Todo mundo quer, ao invés de rebaixar um carro, todo mundo tá querendo comprar um Ferrari, comprar uma Bugatti. E dá para fazer isso. Não vou dizer que todo mundo que se esforça consegue, porque isso é meritocracia. Mas se você não tentar, como é que você vai saber se vai conseguir?
né? E aí a mensagem que eu deixo para vocês é que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vocês alunos corram atrás dos seus sonhos, não deixe que as pessoas digam aonde que você pode ir, até onde você pode ir. Usem as cotas com inteligência. Quem não é negro, usa a de escola pública, tem a social por renda, ou então vai por ampla concorrência, mas não tire o direito do outro, mesmo porque isso é crime. E vamos ter consciência negra, vamos ter consciência racial. Isso é muito importante no Brasil. Nós somos um país negro, estamos matando a população negra, nós estamos matando nossa própria população. E já passou da hora da gente mudar nossa mentalidade. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Espero que gostem e que discutam isso nos espaços escolares. Grande abraço. Tchau, tchau.